Pessoal, então, novamente, bom dia. Meu nome é Max Couve. Represento aqui com todos os meus amigos advogados do escritório de Advogados Associados. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no auditório, porque esse tema hold, na realidade, ele é absolutamente interessante para a questão não apenas empresarial, mas para quem gosta também de fazer um planejamento sucessório familiar. E isso me parece que é tão importante para isso, né, Jacques? Que inclusive o auditório, todos os senhores aqui presentes, demonstra que há algum interesse quanto ao tema. Então eu não vou falar muito, a gente está tendo um pouco atrasado. Na verdade, o Carlos Jacques, professor de Direito Empresarial, advogado também nessa área societária, ele vai começar aqui o tema e cada um dos advogados falará um pouquinho dentro da sua área de atuação. Então o Jacques falará no campo de atuação do Direito Empresarial, a Kelly Amorim falará no âmbito do Direito do Trabalho, a Maria Cristina no âmbito do Direito Tributário, a Hanna vai falar os aspectos criminais da elisão fiscalista, para você não ser enquadrado em nenhum crime, e a gente vai finalizar com o Elísio. Cadê o Elísio? Tá, por aqui, ele vai falar sobre o âmbito do TCU, do CARF, enfim, tá bom? Então, Jacques, a palavra é sua, vamos em frente, fica à vontade. Muito obrigado, Dr. Max, pelo convite, muito prazer, bom dia a todos. O tema da blindagem patrimonial, ele é um tema que, digamos, né, já está batendo há algum tempo, mas não sai de moda, e ele depende do tipo de doença, vamos dizer assim, do tipo de conflito que o empresário tem, ou qual a principal preocupação dele. Vou dar aqui alguns exemplos para a gente ilustrar. Muitas vezes a preocupação não é com a família, a preocupação é com os credores. Ele tem uma parte do negócio mais rentável e uma parte do negócio menos rentável. As blindagens que nós estamos acostumados a trabalhar, e à medida em que o tempo evolui, ela parte, né, ela sai da ideia de uma ou duas pessoas jurídicas para um sistema de grupo de sociedades. A doutrina tem chamado isso de o fenômeno do que se chama de plurissocietário, não é? Então, por exemplo, de 2 anos para cá começaram a falar de drop-down. O que acontece? A gente tem um sistema mais antigo da cisão. Então eu tenho uma empresa, ou mais de uma, com um aspecto positivo e um aspecto negativo junto, né? Um ativo, um passivo, caixas distintos, um gerando, outro não. Eu posso simplesmente dividir essas empresas, criando uma extinção na empresa originária, uma cisão total, ou partindo da empresa originária, uma cisão parcial. Há problemas, né, muitas vezes na lei de apurações, de elas serem solidárias. É possível, numa cisão parcial, que se pactue a ausência de solidariedade. É fato que o credor tem 90 dias para reclamar, mas também é fato que só se pagando esse credor, se poucos reclamarem, o processo segue adiante. O mecanismo drop-down é diferente. Você tem uma empresa, muito ativo, passivo, e você cria uma subsidiária. E para ela você só manda o ativo. Se alguém disser assim, bom, mas isso é fraude contra credores, não é? Está no mesmo grupo. Bom, mas qual é a vantagem desse modelo? A mantenedora fica com o passivo. E aí é uma série de desdobramentos bastante positivos, né, que esse mecanismo drop-down está trazendo. Eu tenho, além da questão que envolve os credores, eu tenho, por exemplo, questões familiares. Aí depende muito de como é a família e do que a família quer. Então, por exemplo, um mecanismo que agora a medida provisória da liberdade econômica permitiu, que são as debêntures de sociedade limitada, em que todos estão olhando o óbvio, que é o endividamento da sociedade, mas não. A debênture é um sistema de resolver o caso da viúva. Imagine que a viúva receba, né? Então o acionista morre, o cotista morre, e ela recebe muitas ações. E os irmãos de quem morreu não querem a viúva na empresa. Às vezes nem ela quer estar lá. Ela quer ter uma renda fixa para viver a vida dela. Ela nunca tocou a empresa, ela não é do ramo. Tá certo? Mas se ela tem muitas cotas ou muitas ações, imagine o poder econômico e político que ela tem na empresa. É enorme, indicar diretor, tomar contas, isso vai estressar a vida dela.
Né? Os irmãos, se tivessem dinheiro, podiam comprar a participação societária dela. Às vezes não tem dinheiro. E mesmo quando tem, ela não quer vender, ela não quer todo o dinheiro de uma vez. Ela nem quer administrar, ela não sabe, isso vai afligir. E ela está ali como acionista. Como é que se faz? Com o sistema de debêntures perpétuas, ela transfere as ações para o caixa da sociedade, tesouraria. E a sociedade entrega para ela um título de crédito chamado debênture, que ela é credora da sociedade. Ela vai aceitar? Vai. Por quê? Porque a debênture rende juro. O que é juro? É uma renda mensal. E o mais interessante, a debênture perpétua, o principal nunca vence. Então, as ações que vão para a empresa voltam para os irmãos, ela deixa de ser acionista, deixa de ter poder político na empresa. E aí, ela recebe uma renda mensal. Ah, mas se ela cobrar o principal, a lei diz no sistema perpétuo que ela nunca vai poder cobrar o principal se a renda mensal dela estiver sendo paga em dia. Então, o primeiro dinheiro que a empresa paga é a renda dela, a remuneração. E então, ela nunca vai poder cobrar o principal. Ela nem quer o principal, ela quer morrer tendo uma renda vitalícia. E aí resolve o problema dela, resolve o problema dos irmãos que assumem as ações. Não tem problema de governança corporativa, porque o irmão morreu e a viúva vai querer entrar e tal. Eu posso fazer debênture perpétua para te salvar de um credor também. Você joga todo o seu patrimônio para uma outra PJ, geralmente não operacional, né, que não tem risco, e você, ao invés de ser acionista ou cotista, que o credor vai penhorar suas cotas ou ações, você tem debêntures na empresa da qual seu patrimônio está. E aí ele vai penhorar as debêntures, sim, mas você põe cláusula de que elas são perpétuas, ele não vai conseguir o valor principal nunca. Ele vai penhorar uma renda que você possa ter do patrimônio, uma parte da renda. Você entregou o anel para não entregar os dedos. A debênture perpétua para credores não tem blindagem de 100%, mas a gente só blinda 100% quem atua de forma preventiva. Se você já está com problema com credores, a gente opta por blindagens parciais. Cuidado com advogados, cuidado com profissionais que queiram fazer blindagem total de quem já está encrencado com os credores. Porque isso vai facilitar demais a ação do juiz, a ação de um tribunal, administrativo ou judiciário, tá certo? Que vai simplesmente desmontar o seu sistema de blindagem. Então, cuidado, né? A blindagem, vocês devem entender como a nossa saúde física, um processo que ele não é de uma única etapa. Uma boa blindagem é feita entre 1 e 4 anos. Tem que separar empresas operacionais e não operacionais, né? Não vai dar para falar tudo aqui. Tem a questão que envolve os filhos, né? Tem a questão invertida, onde eu quero, né, me divorciar e não quero que minha mulher fique com nada, né? Nem meus filhos, ou se minha mulher morrer, eu não quero que meus filhos tenham acesso à empresa, né? Então depende também de como o cliente quer, o que ele procura. O importante é não deixar jamais esse tema para depois. Faça a sua consulta, tá certo? A estrutura do escritório vai estar à disposição de vocês e não tenha pressa de blindar o seu patrimônio. Isso é uma coisa que a gente vai costurando aos poucos, né? Lá na frente, com o tempo, você vai ver o resultado sólido, você vai ver a sua família com menos conflito, você vai ver os seus credores tendo que sentar e negociar, elogiando sua blindagem. Tá certo? E você vai ver, inclusive, né, um poder judiciário diante de um grupo de sociedade mais complexo, que é isso que a gente tem que montar, o poder judiciário ficando até com preguiça para intervir, dizendo, não, isso está muito complexo, deixa para lá, eles se entendem. Tá? É assim que a gente faz, dá um trabalho, é verdade, mas para quem está no eixo Rio-São Paulo, que está acostumado com isso, isso é rotina. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou um pouquinho agora, né, sobre alguns aspectos tributários. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Cristina. Com relação aos aspectos tributários, extremamente atrelado à parte empresarial, a ideia de uma holding, seja ela patrimonial, meramente para inclusão de bens do sócio para a empresa, e aí daqui a pouco eu vou te dar um ponto a mais, a ideia é atrelar ao contrato. Em que sentido? A ideia é uma empresa, em especial no lucro presumido. Existe uma redução da carga tributária, um planejamento sucessório e uma blindagem nas obrigações trabalhistas, nas obrigações criminais, desde que, como o Carlos Jacques falou, isso seja feito preventivamente. A atuação repressiva é muito mais complicada. Então, em termos práticos tributários,
Numa renda de uma pessoa física, você está pagando ali, em termos de imposto de renda, 27,5%. Quando você cria uma empresa, por exemplo, no lucro presumido, apenas 32% desse lucro bruto é tributado. Então, se você tem uma alíquota de 15% sobre os 32% tributado do lucro presumido, você vai cair para uma média de 4,80% de imposto de renda, em contrapartida dos 27,5% de imposto de renda de pessoa física. Então, numa holding, 4,80% de imposto de renda. Tem os 4,80% de imposto de renda, mais uma média de 9% sobre os 32% de contribuição social sobre o lucro líquido, que traduzindo vai dar uma média de 2,80% de contribuição social sobre o lucro líquido. Em termos, imposto de renda você caiu para 4,80%, contribuição social sobre o lucro líquido você caiu para 2,80%, o PIS uma média de 0,65%, ok? E a COFINS uma média de 3%. Então, se você somar essa redução de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS, você vai ter uma tributação ali dentro do seu patrimônio de 11,30, mais ou menos. Você caiu mais da metade. Se você estiver uma pessoa física, você está pagando 27,5%. Quando você cria holding no sistema societário, tu tem uma redução neste sistema de 11,30, arredondando. Então, uma redução a mais da metade numa economia mensal dentro da empresa. Fato que pode ter um adicional de imposto de renda? Pode. Um adicional de 10% todas as vezes que a renda excede 20 mil. Então, por exemplo, se no trimestre você ganhou mais de 60 mil, você vai pagar adicional de 10%. Se no ano você ganhou mais de 120 mil, você vai pagar o adicional de 10% sobre os 32. Ainda assim, a redução da carga é absurda comparado à tributação de uma pessoa física. Outro ponto, imposto de renda sobre ganho de capital, que na pessoa física é de 15%. Quando você cria holding, o ganho de capital é uma média de 6,30%. Então, outra redução da carga tributária. E o empresário, ainda mais nesse cenário que a gente se encontra, qualquer redução é válida. Óbvio que não são todas as pessoas que podem adotar pelo lucro presumido. Por exemplo, lucro presumido, pessoas que ganham menos de 78 milhões. Só que 78 milhões já é muito dinheiro. Mesmo que você seja obrigado a optar pelo lucro real, acima de 78 milhões, também há uma carga tributária. Se você tiver algum benefício, alguma isenção, alguma redução, se você for do setor bancário, creditício, agronegócios, realmente você é obrigado a optar pelo lucro real, você não estaria no lucro presumido. Mas mesmo no lucro real, ainda há vantagens de redução da carga tributária. Isso mensalmente falando, trimestralmente, anualmente falando. Outro ponto, planejamento sucessório, o ITCMD. Imposto de transmissão, causa-mortes e doação estadual tem uma variação de alíquota de estado para estado, que pode ser progressivo até 8%, tem que analisar, né, a legislação estadual, onde você está fazendo esse planejamento, mas você pode planejar para, ao invés de pagar o ITCMD de uma vez, com o fato gerador morte de determinada pessoa, você faz a doação da cota, paga 50% no início para o usufruto e ao final os outros 50%. Isso se for uma coisa imediata, mas se você planejar ao longo de 1, 2 e for acompanhando esse desenvolvimento da empresa, você pode inclusive retirar o pagamento do ITCMD, estipulando as cotas de cada bem que for colocado dentro da empresa, vai estipulando as cotas, vai distribuindo para os sócios, pais, filhos que integrem essa empresa, e o ITCMD pode inclusive ser retirado, desde de que haja um acompanhamento de todos os bens que venham a integrar essa empresa. Isto é possível, isso é lícito, isso é planejamento antes da ocorrência do fato gerador. O que você não pode é querer fazer isso depois da ocorrência do fato gerador. E isso não é mais planejamento, o órgão fiscal não vai aceitar e você vai receber uma autuação. Com o ITBI, muita gente não entende a história do ITBI. O ITBI, porque não adianta você conseguir retirar o ITCMD
e tem que pagar o ITBI para colocar os bens dentro da empresa. Quer dizer, você tem uma economia aqui, perde a economia na entrada com o ITBI, não tem sentido. Para fins de carga tributária, a ideia não é fazer uma holding que tenha como objeto simples, puramente, locação de bens. Eu pego os bens, passo para o nome da empresa, da controladora, e ela vai ficar só com objeto social, administração de aluguéis. Isso você não vai fugir do pagamento do ITBI. Você tem que agregar valor dentro dessa empresa, agregar um outro objeto dentro dessa empresa, dentro dessa holding, que não seja a mera locação de bens. Se for a mera locação de bens, compra e venda dentro da holding, você não foge da incidência do ITBI. Não tem órgão municipal fiscal que não volte a atuar pelo ITBI que você não pagou. Então não pode ser uma holding para fins tributários, para fins de ITBI especificamente, só de compra, venda, locação, gestão de aluguéis. Nós precisamos agregar valor, que é o que nós fazemos no escritório. Obviamente, aí tem que fazer análise da empresa, o serviço que ela presta, qual é o objeto social, analisar o capital social, qual é o maior rendimento dessa empresa, para que a gente consiga retirar essa incidência do ITBI por imunidade. Isso, inclusive, é constitucional. O artigo ele é bem claro ao falar sobre isso no 156 e lá no Código Tributário. Então, dentre todos os aspectos, o empresário busca o quê? Economia. Para ter fluxo, para poder injetar no mercado e desenvolver. E, obviamente, evita brigas na família, né? Se você conseguir fazer um planejamento tributário, que o sócio, o pai, por exemplo, é sócio da empresa, a hora que ele vier a falecer, evitar brigas entre a família, é uma ideia, assim, esplêndida. E aí tudo depende da empresa, do que o empresário pretende, qual é o objetivo, e aí cada um dos empresários vira um mundo a ser estudado para ser implementado dentro das normas legais. E eu sempre digo que o brasileiro ele precisa aprender a atuar preventivamente, porque depois que vem as autuações, tudo se torna muito mais difícil. Então criar essa visão preventiva é o ideal até para estimular o comércio, o fluxo de caixa, certo? Parabéns, Cris, muito obrigado. Vamos, Kelly vai falar agora um pouco sobre os aspectos trabalhistas aí. Bom dia a todos, bem-vindos. Meu nome é Kelly Amorim. A minha área é área trabalhista e uma das coisas que eu vejo durante todos esses anos de advocacia é que, como a professora Maria Cristina ela falou, nós não atuamos muito na prevenção. Você, quando vê, já tem um passivo trabalhista enorme, já tem problemas dentro da empresa, e eu falo até problemas pontuais que seriam tranquilamente resolvidos, mas por conta de falta de estratégia empresarial, muitas vezes o empresário paga mais, muitas vezes ele não paga determinados direitos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. De uma lei de 1949, que é a Lei do Descanso Semanal Remunerado. Sempre que eu dou aula, ou treino advogados, ou treino empresas, que eu digo, gente, se uma pessoa faltar um dia na semana, vai descontar 2 dias. Todo mundo fala, mas como assim? Isso não existe. Isso é a lei. Só tem direito ao descanso semanal remunerado quem cumpre a semana integral. Se chegar atrasado, perde também um dia, desconta aqueles minutos do dia que faltou, né? Por exemplo, chegou atrasado 15 minutos, desconta os 15 dias, mas desconta o DSR. Isso é uma lei de 1949 e as pessoas não sabem, os empresários, as empresas que eu treino não sabem disso. É uma lei de 49, não é nada de reforma trabalhista que tem apenas 2 anos, vai fazer 2 anos ainda, agora em julho, tá? Então, o que eu sinto é que falta estratégia empresarial. Muitas vezes, vamos tocando o barco, tá tudo certo. Muitas vezes não passa o pente fino no comprovante salarial do empregado. Muitas vezes está pagando algo que não deveria pagar. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um caso bem específico aqui de Brasília, que o empresário chegou, estava com vontade de dar a cesta básica para os empregados, certo? E ele chegou para um determinado profissional e falou, o que eu faço? Aí ele coloca no regimento interno.
Colocar no regimento interno de uma empresa significa suicídio. Por que suicídio, gente? Porque se eu coloco no regimento interno dessa empresa, vai ficar para sempre. Vinculou. O ideal é que, se você quiser dar alguma vantagem temporária, é através de acordo coletivo de trabalho. Chamar o sindicato, fazer um trabalho bom, fazer um trabalho de conhecimento puro. É isso que falta, é verificar a estratégia correta para aplicar dentro das empresas e é isso combater o passivo trabalhista. Eu trabalho com algumas empresas que dizem assim, doutora, você quer aumentar o valor da mensalidade? Não, a gente só tem uma causa trabalhista. Eu falei, mas o senhor tem 300 empregados, o senhor só tem uma causa trabalhista porque está sendo muito perfeitamente aqui o nosso trabalho sendo realizado. Porque se não fosse realizado, o senhor teria muito mais que uma reclamação trabalhista. Né? Então, hoje nós atuamos de uma forma preventiva. Eu posso olhar simplesmente um raio-x de uma empresa e dizer, vamos contratar teletrabalhadores? Vamos contratar trabalhadores intermitentes? Vamos trabalhar com terceirização? Por quê? Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que trouxe a partir do dia 11 de novembro de 2017 várias nuances trabalhistas, tanto para holding, que é o nosso tema de hoje, como para não holding. A holding foi impactada sim pelo artigo 2º, parágrafo 2º. Hoje nós temos dentro da CLT a holding por coordenação, que nós não tínhamos. Ou seja, o fato de ter um sócio, uma pessoa em várias sociedades, isso não caracteriza holding. Mas para isso nós precisamos ter cuidado com a atuação. Uma vez que dentro da CLT essa responsabilidade é solidária. Ou seja, se ficar detectado esse grupo econômico que na natureza justo-trabalhista nós chamamos de grupo econômico, mas é mais conhecida como holding, que é o tema de hoje nosso. Se ficar detectado, essa responsabilidade ela é solidária, ou seja, todas as empresas teriam essa responsabilidade trabalhista com todas as obrigações trabalhistas. Antes da reforma, nós tínhamos lá dizendo que haveria uma responsabilidade pela relação trabalhista. Lá está agora pela obrigação trabalhista. O que significa dizer que tem se estudado nesse âmbito a questão relacionada a só a responsabilidade ativa ou a ativa e passiva. Por quê? Quando eu tenho uma holding, quando eu tenho várias empresas e ali comandando uma administração comandando, esse trabalhador ele pode prestar serviço em qualquer uma delas, tá? Não tem problema nenhum, ele pode estar um dia em uma, um dia em outra. Por quê? Essa empresa, essa holding, ela tem a responsabilidade ativa. Ela pode obrigar aquele empregado, sim, obrigação legal, tá? Não é destratar nem nada, porque pode parecer piegas, e aí eu respeito, mas eu sou da filosofia da felicidade no trabalho. Cada vez que o empregado esteja mais feliz no trabalho, pode ter certeza que a produção é muito impactada. Isso eu tenho estudos sobre isso e tenho estatísticas sobre isso, em que uma pessoa feliz no trabalho é uma pessoa que vai dar sim produtividade àquele trabalho. E ao invés da pessoa pensar, está sendo um gasto a mais, na verdade está sendo um investimento. A começar de observar todos os direitos dos trabalhadores, né? No sentido da estratégia. Kelly, mas eu vim aqui aprender como burlar a lei. Não, aqui não é o lugar. Né? Nós somos profissionais íntegros que temos aí estratégias empresariais para verificação preventivamente e a blindagem patrimonial. É porque burlar a lei daqui a pouco cai aqui. Exatamente. As pessoas voltam para a parte de cá. Para a parte da RANA, que é o penal. Não adianta nada, gente, olha, vamos fazer tudo para você ganhar muito dinheiro e fazer tudo errado. Que não funciona.
Esse jeitinho, gente, não funciona. E eu sou muito adepta à lei da colheita. Se você plantou, você vai colher, mas cedo ou mais tarde você vai colher. Só um adendo, nós temos inúmeros clientes que aparecem no escritório, que nos contratam exatamente pelo jeitinho que inicialmente parecia milagroso e volta para o jeitinho da parte criminal ou volta para a execução fiscal, porque é um momento muito pior, muito pior. Ainda diz assim na execução, nossa, mas não tem como protelar, não tem como recorrer da execução, né? É uma coisa que não tem mais jeito. Eu costumo dizer que nós somos advogados e não milagreiros, né? Porque as pessoas chegam querendo que você faça verdadeiros milagres. Eu tive um cliente que ele era daqui, era dono de uma construtora, e a filha dele morava em outro estado e ele deu um carro para a filha. Só que ele estava cheio de execução aqui em Brasília. E foi uma carta precatória para lá, e segundo ele me ligou e falou, olha Kelly, a minha filha estava indo para a faculdade com as amiguinhas, né, da faculdade, com as amiguinhas, e simplesmente o Detran de lá parou e penhorou o carro. Aí eu falei, mas lembra que o senhor tem muitos processos e já está em fase de execução, lembra que a gente já avisou o senhor bem antes. Não, isso aí eu sei, mas eu quero que você mande retirar a penhora. Aí eu, tá, então a gente precisa pagar. Não, retirar a penhora sem pagar. O tributário é gravíssimo, não precisa nem ter execução para ser fraude. Pois é, então eu falei, olha, eu sou advogada, não sou milagreira, e muita gente quer mesmo, de verdade, ele fala sério. Não, você tem que peticionar agora para o juiz tirar. Não pode minha filha passar essa vergonha na frente das amiguinhas. Aí eu, então tá bom, né? Então, não adianta, gente, não existe milagre. Existe planejamento, existe estratégia empresarial, inclusive, um dos meus livros, né, agora que eu estou terminando, eu já tenho 7 publicados, publicando mais 4 agora, no empresarial trabalhista, nas estratégias que o empresário ele pode fazer para melhorar a sua atuação, tanto na lucratividade, mas também no impacto da felicidade com o trabalhador e de respeito ao trabalhador também. O trabalhador não é inimigo, o empregador não é inimigo. A gente precisa ajustar mais essas relações. Eu vejo, não, é meu empregado e tem que ser escravizado e é isso mesmo. Nada disso. Eu acho que falta um pouco da sensibilidade também, porque o que eu vejo, o que eu aplico em empresas que eu treino, a produtividade é impressionante depois. Como a gente faz essa restauração, esse impactar vidas. Não é só, a lei está aqui, pronto e acabou. Não, nós não somos robôs. Até porque pode esperar que vai chegar um monte de robô agora. Nós precisamos impactar vidas na nossa atuação, seja você como empresário para os seus clientes, seja você dentro dos seus empregados. A lei tem várias formas de você verificar isso. E tendo uma boa assessoria, com certeza esse planejamento vai ficar muito tranquilo. Por quê? Uma das coisas também que eu vejo nos treinamentos e nas nossas assessorias do escritório. O RH não sabe cálculo trabalhista. É porque tá tudo tem um programinha. Então se o programinha der errado, tudo errado, né? Ou então se um advogado chegar lá, ou alguém que saiba cálculo trabalhista, fizer a conta e te impugnar, você não vai saber responder. Tem que treinar o RH, tem que saber cálculo trabalhista. O empresário nasceu para fazer as atividades dele, empresariar. E muita gente, eu sei que tem dificuldade em delegar. Muitas vezes é tão perfeccionista, né, normal, que não vou delegar. Tendo um bom RH, já é um ótimo passo para uma vida saudável dessa empresa. E esse RH deve ser treinado, deve ser assessorado por uma boa assessoria jurídica. Eu vejo muita gente que não sabe cálculo trabalhista, que não sabe olhar, interpretar um comprovante salarial, ou quando o empregado falta, ou que tem que descontar, como foi o exemplo que eu dei de início para vocês. Então, isso precisa ser melhorado. As nossas empresas precisam ser mais respaldadas e não só procurar uma assessoria jurídica quando o problema já está firmado.
Não, antecipar, prever, planejar. Isso é o que falta hoje no nosso país, pelo menos a maioria aí das empresas que eu vejo. E fazendo essa estratégia empresarial, pode impactar na folha de ponto, pode não, vai impactar na folha de ponto, vai impactar no dia a dia desses empregados e vai respaldar questões judiciais. Por quê? Hoje, sócio, eu tenho uma PJ, estou tudo certo. Nananina não. Desconsideração da personalidade jurídica veio com tudo na reforma trabalhista. Tanto na fase de conhecimento do processo, que é aquela que a justiça vai decidir quem tem ou não razão, como na fase de execução. Posso só fazer um parênteses? Como esse negócio é interessante, né? Então você vê um advogado societário falando de como blindar e um advogado trabalhista falando dos problemas trabalhistas de uma eventual execução. Depois o Jacques vai ter falado um pouco mais sobre isso, né, Jacques? Mas enfim, só para vocês perceberem que, na realidade, essa é a ideia do escritório, né, com o CoBrand. Na realidade, é a gente solucionar as questões multidisciplinares dos clientes. Então, aqui, na realidade, você traz um problema societário, mas você vai ter um empresarial para resolver, um trabalhista para resolver, um tributário para resolver, um CARF, TCU para resolver umas questões que o Elias vai falar, e um criminal, se você tiver um problema. Então, cada especialidade do direito vai ter uma análise para aquela respectiva área. Mas, por favor, continua, porque, na verdade, o que você fala, o Jacques traz a solução. Vamos lá. O impacto é muito grande, né, gente? Então, dessa questão da área trabalhista, hoje o empresário, ele tem várias opções de cumprir a lei e colocar a realidade da lei dentro da sua empresa. Por quê? Hoje, por exemplo, quem trabalha com plantão, né? Hoje, nessa empresa, a gente pode colocar um trabalhador intermitente dentro da legislação, tudo certinho, e pagar apenas o que ele trabalhar, as horas que ele trabalhar, com o impacto de barateamento ali barateamento no sentido legal, por favor, não utilizem essa expressão de forma chula, com ilegalidade, não, mas o barateamento do comprovante salarial, da folha de pagamento, que é o maior impacto dessa empresa. Então, você tem aqui uma possibilidade de intermitente, que é aquele que você trabalha apenas pelas horas. Por quê? No Brasil, nós temos o salário mínimo. E o salário mínimo está para quantas horas? 220. Se eu quero saber a hora mínima do trabalhador que não tem piso salarial, que é aquele dado em normas coletivas de trabalho, eu vou pegar o salário mínimo e dividir por 220. Essa vai ser a hora mínima. Mas se alguém trabalha para mim metade disso, Kelly, 220 horas, então metade das 110, ele pode receber meio salário mínimo? Pode sim, porque o salário está para 220. Claro que eu estou dando um exemplo do salário mínimo nacional, mas se tem um piso salarial, vai ser esse mesmo raciocínio jurídico. Mas isso, gente, não é forma de bolo, que você vai, coloca lá e serve para todo mundo. Cada empresa tem as suas peculiaridades, cada empresa tem a sua prevenção correta. Não adianta, o que serve para um, não serve para outro. O ideal é algo individualizado, é o protagonismo da empresa. Então, essa empresa eu vou estudar, vou ter todo o raio-x, com toda a equipe aqui do CoBrand, e aí a gente vai te dar a resposta disso, para planejar, para blindar e para cada vez lucrar mais. Muito obrigada. Esses temas, eles geram algumas reflexões. Eu acho que o nosso trabalho aqui, né, não é mesmo, como a Kelly falou, de sermos mágicos. Boa parte é cópia mesmo. A única diferença entre um grupo de advogados e de outro é de que exemplos que a gente copia, né? Então, no meu caso, a minha formação, eu sou de São Paulo, eu trabalhei em escritórios de societários em São Paulo. E a gente tem o privilégio de lidar com as maiores empresas do Brasil. Hoje 200 famílias comandam 60% do PIB brasileiro. O país é grande nas dimensões, né, continentais, mas quando a gente vê
quantos players o país tem, quais são as formas que são feitas, o país é bem menor do que parece. E algumas tendências a gente percebe. Essa que eu comentei do drop-down, em que você coloca ativos numa empresa subsidiária que você cria, né, e não passa o passivo para essa empresa. O que você vai fazer com isso e quanto tempo você tem para poder mexer com isso é outra história, né? Mas é um sistema de blindagem bastante sofisticado e recente, que é do modelo americano, uma cópia recente que fizeram. Há situações em que um cliente, né, ele diz assim: olha, eu quero passar um negócio para o meu filho, eu quero tirar uma parte dos negócios do meu grupo econômico e colocar num grupo econômico separado, só para o meu filho. Mas eu quero controlar, sem que o fisco, ou sem que a justiça do trabalho entenda que eu controle. Para quê? Para descaracterizar grupo econômico, certo? Para eu criar uma independência. E aí eu desacoplo do grupo econômico, né? Isso, claro, foi o interesse do cliente. Muitas vezes o cliente não conhece e não imagina os mecanismos societários que ele tem em mãos, que vão dar a ele todo o controle sobre a empresa do filho sem que ele seja controlador, do ponto de vista societário formal. Por exemplo, se ele tiver uma relação de crédito com o filho, em que as ações ou as cotas do negócio do filho, que o filho é majoritário porque é independente, estão em penhor ou estão em propriedade fiduciária para o pai, né? Onde ele controla inclusive o fluxo financeiro do negócio do filho, onde digamos que ele está vendendo o negócio para o filho, já dá a propriedade do negócio, em troca de uma renda que é o pagamento do empréstimo que ele fez para que o filho comprasse as ações dele. E nesse processo de empréstimo das ações, são colocadas cláusulas no contrato de propriedade fiduciária em que o pai controla as principais decisões do negócio do filho, especialmente venda, divisão, algumas decisões administrativas sobre política de gestão, política comercial, até política financeira da empresa. Então o que eu tenho? Um mecanismo que é de gaveta, mas que vale juridicamente, e que se alguém bater na fiscalização e dizer: não, essa empresa não é minha, é do meu filho, ele é majoritário, de fato ele é. Tá certo? Então eu tenho esse mecanismo, né? Está previsto na lei, inclusive, de SA. Agora, eu já disse, com essa MP da liberdade provisória, uma série de mecanismos da sociedade anônima foram incorporados à sociedade limitada, porque por mais que a limitada pudesse usar regras da anônima, não era bem assim, por exemplo, para debêntures, né, que agora poderá ser. É possível um outro cenário em que você ganha muito dinheiro fechando o negócio, por incrível que pareça, né? Geralmente fechar um negócio é perder dinheiro, mas eu posso ganhar dinheiro com um sistema de ações de fruição. Eu simplesmente anuncio o fechamento da minha empresa e digo para os meus sócios que eu calculei um valor futuro de ativo e passivo, calculo abaixo e antecipo a eles, né, um pagamento de uma parte, então, que eu calculei do valor das ações. E eu demoro para fechar a empresa 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, até que eles morram, que eles esqueçam que eles existem, que eles percam a ideia de que eles têm mais algo a receber. Né? A lei de SA, lá no 216, ela diz o seguinte, que quando se encerrar de vez a empresa, quem percebeu que tinha algo a reclamar tem 30 dias para reclamar. Por que eu fiz como majoritário? Eu simplesmente subavaliei meus ativos e paguei os outros acionistas num valor inferior. Eles têm por lei o direito, quando eu encerrar o negócio, prestar contas ao final, de cobrar a diferença. Mas esse direito é por apenas 30 dias, contados do dia em que eu formalizar o encerramento. Esse dia é um dia no futuro, anos depois, que só eu controlo. Tá certo? Então, é claro que a gente quer falar muita coisa, né? E tem muita coisa para comentar, mas depende muito do nosso trabalho, no societário, do que o cliente quer, de qual é o problema dele. Olha, às vezes a gente se assusta com a desídia do cliente. Um caso de uma cliente muito rica, com muitas franquias, né, de uma empresa muito famosa, mundial,
E ela nunca teve dívidas na vida dela, ela nunca soube o que é ficar devendo dinheiro, né? Mas o fato é que ela entrou num outro negócio, num outro ramo, porque ela quis diversificar. Só que aí ela cometeu erros, né? Entrou num ramo que ela não conhecia, se valeu de um sócio administrador que não foi leal a ela. E ela percebeu que ela estava nesse outro ramo, perdendo dinheiro e errando bastante. Mas não tomava nenhuma atitude, ela ficou passiva, né? Até que um dia, como a Kelly mencionou, né, foi no dia que eu descobri que minha filha perdeu um carro, que eu percebi que eu tenho que tomar algumas decisões na minha empresa. Ela também, um dia o cartão de crédito do filho dela não passou, alguma negativação, e ela se deu conta então, né, do que ela tinha que fazer. E ela tinha um rombo grande nesse negócio. E o desespero dela só piorou a situação dela. Ela começou a pagar as contas dessa empresa deficitária com o CPF de pessoa física dela, porque a pessoa que nunca teve dívidas, né, tem um zelo pelo seu nome, né, moral, né, existencial até. E aí quando o sócio paga com o dinheiro dele as contas da empresa, isso diante de um juiz, diante de um tribunal de contas, é um prato cheio, né, para piorar muito a situação dela, né? Então são exemplos assim que, olhando, né, parecem até simplórios, inocentes, mas eu diria que mais de 70% dos casos que a gente enfrenta com o cliente, inabilidade, os erros foram básicos, né? Mas são pessoas muito ricas, são, no business delas, né? E por que essa assessoria não é contratada? Primeiro porque essa assessoria que a gente está prestando aqui é assessoria de eixo Rio-São Paulo, vamos falar claro, né? Rio e São Paulo cobram o triplo que Brasília cobra. Os empresários não sabem se pagam o triplo e ficam por lá ou se apostam nos times daqui. O fato é que Brasília está crescendo, as gerações mais antigas que criaram a cidade estão morrendo. A crise fez com que os filhos exigissem dos pais mais clareza, mais transparência no processo decisório da empresa, coisa que os pais fazem de uma forma, os mais idosos, de uma forma mais simples, né? No fio do bigode e no papel do pão, né? Eu vi casos assim, né? Empresas em que a família tem 1 bilhão e 500 milhões de reais em imóvel, né? E eles não têm uma assessoria jurídica, disseram que nunca precisaram, até que um dos sócios, 4 irmãos, um deles se voltou contra os outros 3, e aí a solução não existe, porque nunca foi pensado nada para resolver aquele problema que com certeza uma hora surge, né? Então, com certeza, sempre vai ficar a desejar, né, o que a gente está trazendo aqui para vocês, em termos de informação ou sistematização de ideias, mas o que eu insisto, eu já disse e repito, é que muitas vezes, né, há caminhos rápidos, e existem. Muitas vezes o caminho é um pouco mais demorado, mas vale a pena ser tomado, né? E tudo depende também do que o cliente quer e do que ele precisa, e em que estágio ele está de deterioração das relações com os credores ou das relações familiares, né? Eu também dou curso invertido, eu dou curso para a mulher que vai casar com o empresário. Eu digo para ela, não case em cartório, jamais não faça isso, ele vai arrancar tudo que você tem. Mas onde é que eu caso com ele? Case na junta comercial. É lá que uma mulher se casa com o empresário, tá certo? E olha, não case com um cotista, esse cara vai acabar com a sua vida. Mas casa com quem, meu Deus? Com um acionista. Então, se ele tiver uma sociedade de cotas, exija para se casar com ele a transformação em uma sociedade anônima, de capital fechado. E aí você vai ter várias garantias que você não tem antes, tá certo? É engraçado falar dessa forma, mas, por exemplo, um professor que eu tive em São Paulo, na faculdade onde eu cursei, o professor Álvaro Vilaço de Azevedo, né? Ele ficou conhecido em São Paulo, olha, coisa antiga, né, que eu vou contar para vocês, como um advogado que fazia casamento e divórcio no escritório. Nós aqui, a maioria, já nasceu, né, com a lei do divórcio em vigor, né, uma lei de 77. Mas imagine um mundo onde não houvesse divórcio. Então, como é que, né, a
elite se casava e se divorciava num país que não tinha lei do divórcio. O casamento era o quê? Era uma sociedade comercial. Era uma sociedade empresarial feita no escritório pelo advogado. E o divórcio? A dissolução de sociedade. Né? Então a gente pode entender o casamento no direito de família como um sistema arcaico, antigo, medieval do direito societário, muito mais sofisticado, muito melhor. Então eu já dei cursos, né? Às vezes pega assim, né? Mulheres na alta sociedade, eu falo, já casou? Então vamos tentar transformar a sociedade, vamos tentar ver o seu lado e tal. Porque o direito de família, desculpa quem é da área jurídica que se não sabe deveria saber, o direito de família só atende a classe média assalariada, tá? No mundo empresarial, se o pai quiser deixar todo o negócio para um filho, não há quem vá discutir essa decisão. Não existe violação de legítima em transferência de cota de pai para filho, se ele quiser entregar. Porque no mundo empresarial tem dois tipos de pai: o que ama mais os filhos do que a empresa, e o que ama mais a empresa do que os filhos. O que ama mais os filhos do que a empresa, ele não decide sucessão, deixa estourar. Por quê? Porque eu não quero privilegiar um filho em detrimento do outro. Eu amo os 4, os 5 por igual. Né? Exemplo desse pai, que deve morar no céu, tenho certeza, Roberto Marinho. A crise da Rede Globo começa quando Roberto Marinho decide não criar uma regra sucessória no contrato da Rede Globo, na limitada. E aí os credores enlouquecem, os sócios do Marinho enlouquecem e dizem assim: olha, você tem que decidir qual dos seus filhos fica com a cota, qual vai ser a governança. Ele disse: eu decido. Não, a lei permite que eu morra antes. E morreu, né? Claro que um dos filhos se deu melhor dos credores, os outros 2 filhos ficaram de fora. Mas esses que ficaram de fora devem pensar que se papai estivesse vivo, não passariam pela humilhação que passaram. É uma prova de amor, né? Há casos que é o outro lado. O pai em vida escolhe qual filho vai seguir o negócio, né? E deixa os outros de fora, né? Às vezes os outros até aplaudem por ficarem de fora. Eu tive um caso de um cliente sucessório, né, de uma empresa famosa ela é doméstico, e 2 filhos. E o combinado entre eles era o meio a meio, porém só um deles iria trabalhar, o outro não iria nem pisar na empresa. E o lucro seria dividido por igual entre os dois. Um não ia fazer nada, o outro ia ficar com toda a empresa nas costas. O mais engraçado é que quem propôs esse acordo foi quem? Adivinha? O que trabalhava. Olha, eu te dou tudo que eu ganhar por igual. Você não trabalha, só eu trabalho. E você pode pôr o contador 24 horas aqui, na minha frente. E aí o irmão que não trabalha deu para ele e falou: olha, aqui que a gente não faz por um irmão. Depende de como o cliente vai pedir, doutor Marques, para que a gente encaminhe, né, o procedimento. Mas olha, direito societário e blindagem é igual construir um prédio. Você não começa construindo, você faz o projeto. Depois que a gente faz o projeto no papel, a gente vai executar o projeto, tá? Então é uma arquitetura patrimonial, né? Seria inclusive uma palavra, uma expressão muito mais correta do que blindagens, né? Tá certo? Ana, fale agora sobre a parte criminal pra gente. Bom, escutando tudo isso parece um pouco complexo, né? Na verdade é. Nossa malha empresarial, tributária e trabalhista é bem complexa. Não sei se é à toa, né? Mas a gente vem de um cenário político-econômico bem complicado já há alguns anos, e o que interfere na atividade empresarial do dia a dia. Eu deveria ter ficado por último, né? Porque não fazendo tudo isso, você vai ser preso. E aí depois você me procura aqui no escritório. Mas vocês entenderam que tudo isso, como o doutor Carlos explicou, é preventivo. Você tem que fazer um planejamento antes do problema ser instaurado. Porque se você faz uma transferência de patrimônio depois que você já tem um problema, se você faz uma holding, se você faz um bind, uma blindagem do seu patrimônio, depois que o problema está instaurado, você pode incorrer em crimes de fraude contra o seu credor, em crimes contra a ordem tributária, contra a ordem trabalhista, dos mais diversos. E antes
que esse problema se instaure, você tem que ter esse planejamento bem fixado na sua empresa, na sua atividade econômica, para que você evite que os danos sejam fatais. Né? E a gente aqui, ninguém mencionou a palavra mais temerária para o empresário, que é a falência. Né? A atividade ilícita, quiçá delituosa, ela com certeza vai levar à sua falência, porque ela pega no seu maior patrimônio, que é a sua identidade para com o seu comércio, para com o seu comprador do seu serviço, e você fica com a imagem manchada. E aí você não vende mais, você não presta mais serviços, e aí o seu capital não corre, e aí você quebra. Né? A gente vem de uma interação com o mercado europeu e com o mercado americano, em que a gente trouxe aí a palavra famosa do momento, que é o compliance. Né? To comply. O que é isso? É você andar em conformidade. É você ter conhecimento das normas regulatórias da sua atividade comercial específica e você andar dentro da legalidade. E você ter noção de que cada ato seu e de cada servidor, funcionário, até a moça do cafezinho, está em conformidade com aquela legislação. Porque até a moça do cafezinho descartando o lixo de forma errada pode gerar uma multa, uma autuação fiscal, uma multa e que pode gerar um crime ambiental. No direito criminal a gente diz que é melhor matar a esposa do que cometer um crime ambiental. É melhor dever alimentos do que dever pro fisco. Dentro desse panorama de compliance, criminal compliance, compliance criminal, a gente trabalha com estruturação, com planejamento, com previsibilidade. E isso só um profissional que possa se dedicar exclusivamente à sua empresa, que tenha uma equipe por trás, que possa conhecer toda a sua atividade comercial, ele vai poder te dar esse planejamento antes do crime, antes do problema acontecer. Se você não fizer cada uma dessas etapas, possivelmente a sua empresa vai encontrar lá na investigação criminal um problema com o COAF, um problema com o CARF, um problema com a Receita Federal, com a Receita Estadual, com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e você vai ter um problema criminal para se defender. E aí a sua última opção, nos casos mais graves, vai ser você fazer um acordo de delação premiada depois que a sua empresa já falir. Né? Um acordo de... A ideia não vem para mim, a gente não se conhecer ali no escritório. Mas chegando, a gente também pode ter medidas preventivas para que aquele problema não se torne maior. A gente estrutura planos de acordo com a sua atividade comercial. Seja você empresário do setor bancário, você tem que saber que todas as informações, todas as mensagens que você troca, inclusive de WhatsApp, por meio dos aplicativos de banco que você troca com o seu cliente, elas precisam ser repassadas para o CARF, para o COAF, sob pena de você sonegar informações. E aí você ser passível de uma investigação criminal. Porque aquele seu cliente pode estar forjando aquela situação e levar você junto naquela possível organização criminosa. Então tudo é muito intricado, toda a legislação ela é muito complexa. Como eu disse, não sei se é à toa, né? Não sei se é de propósito para a gente ter uma malha empresarial complexa no país, em que a gente não consiga desenvolver grandes projetos e grandes trabalhos, mas é possível andar na linha, é possível ter lucro, né? Que é o grande objetivo do empresário, e de forma lícita, andando dentro da lei, em compliance, né? Estando de acordo com todas as normas. E cada atividade comercial, empresarial, cada ato que você faz... Só um parênteses. Vocês perceberam, saiu ontem, que a partir do próximo mês agora, né, no Distrito Federal, só vai contratar com GDR quem tiver compliance, viu isso? Mas enfim. Porque a gente tem uma série de crimes licitatórios, né? Isso à parte, você sabendo qual é o seu ramo, estando ciente, também não aventurando, como o Dr. Jacques falou, não mudar o seu ramo empresarial ao seu bel prazer, mudou o vento, eu quero mudar minha atividade, sem o planejamento, sem uma orientação específica, você pode incorrer em várias outras demandas e te levar ao crime. Dentro disso, você planeja a sua atividade de acordo com a prestação de serviço, com o mercado que você utiliza, com o produto que você vende, com o serviço que você oferece. Cada caso é específico.
como eu disse, só um profissional que possa se dedicar, se debruçar sobre a sua atividade, vai ser capaz de resolver o seu problema criminal. Isso por quê? Existem normas internacionais sobre tudo, sobre o lixo que você usa, sobre a folha de ponto que você assina no seu cliente, sobre o patrimônio que você pode transferir, sobre as normas trabalhistas que você tem que seguir. E se você não souber como lidar, além da legislação brasileira, com a legislação internacional, o Ministério Público, que o Brasil é signatário, né, claro, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, toda a receita, ela vai te pegar. E aí o seu problema já é criminal. Já sai da esfera trabalhista, empresarial ou tributária e você tem que se entender com a justiça criminal. E aí a sua imagem, a imagem da sua empresa já está manchada. Para a gente entender a seriedade disso, a gente precisa saber que cada servidor, cada funcionário, cada colaborador que entra na sua empresa, ele precisa estar em compliance. Ele precisa estar sabendo das normas que a sua empresa tem que seguir, das normas legais, das normas éticas e das normas jurídicas. Porque ele pode trazer um problema para você. E quem é o responsável por ele? A empresa. Né? A gente tem a responsabilidade objetiva da empresa. O que isso quer dizer para o direito penal? Que independe se a empresa teve culpa ou não. Causou o dano, causou a lesão ao patrimônio de alguém, ao meio ambiente, à Receita Federal, está sonegando imposto, o dano está feito, a empresa ela vai ser punida. Não se pode, na área criminal, levar um corpo empresarial para a cadeia, mas ela é passível de multas. E essas multas, eu diria que aqui com a nossa legislação, elas são praticamente impagáveis. E aí a gente entra lá na desconsideração da personalidade jurídica, em que vai atingir o patrimônio do sócio, do diretor, dos gerentes, que são responsáveis por aquela empresa. Salvo isso, a responsabilidade objetiva da empresa, não se comprovando, né, que a empresa causou um dano, quem serão os responsabilizados? Para onde vai a persecução penal? Para onde vai a investigação? Os sócios, os diretores, os dirigentes. E aí a responsabilidade é subjetiva, tudo bem. Vai ter que se provar aquela culpa, aquela negligência. Mas até por uma omissão, você pode ser punido. Mas até por um deixar de fazer, você pode estar incorrendo naquele crime. Como eu disse, a própria folha de ponto do seu servidor, seja no ponto eletrônico, ela pode ser fraudada pelo seu próprio servidor e você não está sabendo. A emissão da nota fiscal, a não emissão da nota fiscal e tributária. Que é aquela moça do caixa que você não tem controle se ela está emitindo nota fiscal para tudo que sai. Isso tudo pode te gerar uma multa astronômica e uma responsabilidade criminal. E isso a gente faz como? Aqui no escritório a gente tem o costume de treinar as empresas, a gente traz o empresário para dentro do escritório para ouvir, ou a gente vai até ele, ministrar pequenos cursos, a gente elabora códigos de conduta que devem ser repassados para todos os setores da empresa. A gente presta orientações, até um cartaz rolado em cada mural da empresa, ele pode te salvar. Mas você só vai conseguir colocar essas normas se você souber qual é a legislação. E só um profissional atento na área específica, empresarial, tributária, trabalhista e criminal, vai ser capaz de atender a todas as demandas da sua empresa. Dentro disso, a gente trabalha com a elisão fiscal. Perdão. A elisão fiscal, ela é nada mais, nada menos do que um planejamento, né, tributário ou até da malha que você mexe ali do dinheiro das incorporações, seja um hold, seja uma pequena empresa, seja uma SA. Se você não souber que tipo de enquadramento fiscal a sua empresa tem, você pode incorrer em fraudes, em sonegações e não cumprindo aquela legislação. A elisão fiscal também só um profissional muito atento. O que mais eu vejo na área criminal é uma elisão fiscal que não deu certo e virou sonegação de imposto. Aí desconsidera a personalidade jurídica, desconsidera o ato, 116, parágrafo único, autua. Nós temos uma cliente aqui no escritório, só um adendo, que veio criminal, não pagou os tributos, não cumpriu as obrigações acessórias em tributário, crime contra a ordem tributária, chegou aqui com crime contra a ordem tributária resolvido, por isso que a Rana não participou, o que não eximiu ela da execução fiscal.
porque as instâncias são independentes. Você resolve criminal, mas a execução fiscal continua tramitando. Em sede de execução fiscal, ou você entra com uma exceção de pré-executividade, se tiver uma preliminar de... tempo, né? Porque Não, e se tiver uma preliminar de mérito, ou embargos com garantia do juízo. Sua dívida de 1 milhão, ache 1 milhão para depositar em dinheiro, ou uma fiança bancária, um seguro garantia, o banco não vai fazer, ou nomeação de bens a penhora. E aí você não embarga, porque não vai ter condições de garantir o juízo, não tem uma preliminar, tem que ser antes da execução. A ideia é que tudo seja planejado. E nisso você já faliu e está respondendo o processo criminal. Aí já virou um bolo solto. Se chegar em execução, já virou um bolo solto. É um bolo solto. Exato. Além da fase de execução, que mexe no bolso do empresário, que é o órgão mais sensível, né, do empresário, a gente tem a questão criminal que ela corre à parte. Independente se você tiver pago a dívida, se você tiver em dia, você vai responder por aquele processo criminal. Você vai ter que responder pela empresa ou por você mesmo, pela sua gestão temerária. A gente tem o Instituto da Gestão Temerária, que é justamente esse, em que você faz a sua atividade comercial, você exercita aquela atividade no dia a dia, sem se preocupar com as normas prévias, né? Com aquilo que você deveria saber antes de você aplicar a sua atividade comercial, antes de você tirar o seu produto da sua loja, antes de você entregar o serviço que você quer oferecer. Se você não fizer, você vai ser preso. E aí depois o remédio é muito pior, porque você já faliu, está com uma execução fiscal, e aí faz o quê? Você não tem patrimônio mais para pagar, você responde por aquele crime, você vai ficar com o quê? E aí existem soluções, mas muito mais complicadas do que se tivesse pensado, obviamente, preventivamente. O que eu vejo de empresa que paga tributo sobre verbas indenizatórias é um absurdo. E não incide sobre a verba indenizatória, ele está pagando, só que aí ele já pagou. Aí para ele pedir restituição, vai levar um tempo considerável. Se ele tivesse um planejamento, ele tinha uma redução da carga, ele não tinha pagado sobre a verba indenizatória e tinha uma economia de dinheiro para injetar na atividade principal da empresa. É simples, sem números. Enfim, não fazendo, você ganha uma tornozeleira eletrônica. É sério. A gente tem aí aquele grande empresário, fugiu o nome, brasileiro que estava lá na Nissan. A gente tem 2 empresários portugueses agora, Carlos Gosch, por sonegação. Ele era um gerente, um administrador. Penso que não é culpa dele, mas ele é o responsável. Ele que responde pelos atos da equipe dele, do departamento dele. Por isso ele está preso. Lá o negócio já funcionou diferente. E aí você fica preso, você fica com uma temporária de 30 a 30 dias, ou você fica numa preventiva que não tem tempo, enquanto a Polícia Federal, a Polícia Civil terminar aquela investigação. É bom para sua empresa? É bom para a imagem que você quer passar do seu mercado? Sobre esse ponto, né? O Brasil ainda não alterou da forma que os Estados Unidos fez com a lei SOX, que é a Sarbanes-Oxley, uma lei de 2001 dos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles ficaram traumatizados com o caso da Enron. Era uma companhia elétrica que tinha como auditores independentes nada mais, nada menos do que a líder de mercado, né, de auditoria independente, que era a Arthur Andersen. A Arthur Andersen era uma empresa de contadores que se dizia incorruptível. Temos mais de 500 clientes no mundo. Se um dos clientes me influenciar aqui, eu dou as costas para ele. Só que no caso aconteceu, não é? Tem até um filme sobre isso, Enron, Os Mais Espertos da Sala, que conta a história. E havia ali, né, na investigação, tanto auditores da Arthur Andersen como próprios diretores da Enron que estavam ali realmente mexendo, né, com os números contábeis, manipulando. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa grave e eles resolveram na lei de uma maneira muito grave. Nos Estados Unidos, um administrador de empresas é obrigado a assinar o laudo do contador, inclusive o laudo independente, e o administrador é obrigado a dizer: eu conheço o laudo e eu confeccionei o laudo junto com o contador.
Quer dizer, é uma mentira, né? Ele não confeccionou, quem confeccionou foi o contador. Mas na lei americana é praticamente objetiva a responsabilidade dos diretores por erros contábeis, fraudes tributárias e pessoal, ilimitada, objetiva, porque nos Estados Unidos eles entenderam que se as fraudes contábeis não fossem de alguma forma desestimuladas, né, e os diretores das empresas então estão aí, né, com a corda no pescoço desde 2001, eles não iriam resolver o problema. O fato é que essa lei não surgiu no Brasil, mas o que a gente percebe da experiência investigativa e condenatória é de que as coisas estão sempre num caminho mais agressivo, né? Especialmente contra os que estão ali na posição de gerência, de administração empresarial, que, de última análise, a figura de controlador e administrador, ela tende a se dissociar, né? Isso em grandes grupos já aconteceu, não em todos, né? Como a gente viu no noticiário, mas é uma tendência também. O sócio percebe que ele só está blindado se ele ocupa a figura do controller, se ele ocupa a figura... E vou dizer mais, se a gente pegar o mais recente do mais recente, o sócio quer controlar a empresa com participação minoritária. Controle indireto, controle sutil, por meio de mecanismos societários que estão escondidos num acordo de acionistas, em algumas regras estatutárias, direitos de veto, as chamadas, né, participações de ouro, golden shares, porque a ideia é sempre se esconder. Esses empresários que a mídia mostra, esses que aparecem, eles não são, né, o perfil empresarial correto. O verdadeiro empresário, ele quer ser invisível, ele não quer aparecer, ele não quer nem existir, tá certo? Para que ele tenha paz, não é mesmo? E não adianta você ter um controller ou você ter uma empresa de auditoria privada e estar seguro, porque se ela errar, você responde do mesmo jeito. É o que a gente chama de culpa in eligendo, né? Culpa na eleição, na escolha. Você escolheu aquela empresa para te proteger, mas ela errou, mas ela falhou com você. Ela vai responder em solidariedade com você. Aliás, você responde em solidariedade com ela, né? Porque você era o responsável por aquela escolha. E você vai ter que responder junto à justiça criminal por aqueles atos que são passíveis de uma condenação. E aí você já manchou a sua imagem. Sem tirar o mérito do empresário que faz a sua própria previsão, né, o seu próprio planejamento, as empresas hoje em dia, como o Dr. Marcos adiantou, por exemplo, no GDF, só vai contratar com o GDF quem tiver a estruturação do compliance implementada. Você tendo um compliance, agir em conformidade, você tendo um plano estruturado e apresentando isso para o seu público-alvo, você ganha credibilidade, né? Você demonstra que você tem princípios éticos, que você está preocupado com as normas, que você tem eticidade na sua atuação. E isso pode te trazer contratos mais duradouros, né, mais virtuosos, para que você consiga caminhar na sua atividade livre de pesadelos, né, para que o empresário possa viver em paz e sem a mancha, o medo, né, de ter uma investigação criminal nas suas contas e no seu patrimônio. Basicamente o que eu queria dizer é isso. Não cheguem até mim, né? Façam o planejamento. Aproveita um minuto. Só um detalhezinho que o Conselho de Contribuintes, inclusive, já deu um julgamento que um planejamento tributário, para ser considerado lícito, portanto, para que ele não seja considerado abusivo, ele não deve visar única e exclusivamente redução de carga tributária. Ele tem que incluir algo mais, uma prestação do serviço, o objeto da empresa, para que futuramente ele não seja considerado abusivo. Isso deve ser levado em consideração na hora do planejamento. Nem que seja implementar políticas de sustentabilidade. Exatamente. Ambiental, sustentabilidade, o objeto de serviço prestado e não pura e simplesmente redução de carga tributária. Isso é extremamente importante, a decisão recente. Diga aí, Elísio, para finalizar agora. Bom dia a todos. Para finalizar, meu nome é Elísio Freitas. Fui convidado aqui para compor essa equipe multidisciplinar pela minha experiência na área de controle da administração pública, Tribunal de Contas, CGU. Há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista do
um dos executivos dessas grandes empresas de construção que foram pegas realmente em escândalo de corrupção, e falando que são todas aquelas, no controle, são todos aqueles órgãos que acabam com o U e atrapalham a vida da gente, que é CGU, TCU, AGU, NPU, que podem gerar uma série de responsabilizações. É exatamente esse contexto que eu gostaria de trazer para vocês. A importância de uma arquitetura societária, a importância de uma blindagem, para o caso de alguma responsabilização que advenha da ação de um órgão de controle. Por que isso é importante? Digamos que você tem uma empresa que presta serviço ou que fornece para algum ente da administração pública federal, por exemplo. O entendimento hoje no Supremo Tribunal Federal, a gente torce para que isso mude, e há muitos argumentos técnicos para que isso mude, mas o entendimento hoje dos órgãos de controle, do TCU, do Supremo Tribunal Federal, é que o prejuízo erário é imprescritível. O que quer dizer isso? Você contratou com a administração pública, prestou um serviço, o Tribunal de Contas, 8 anos depois, entendeu que houve um superfaturamento e ele te chama 8, 9, 10 anos depois para você se defender. Então, você entendeu que houve um superfaturamento e era 1 milhão, ele atualiza a Selic mais 1% e te chama para se defender. O processo pode demorar no TCU com a instauração de uma tomada de contas especial, um julgamento definitivo, com recurso, embargo de declaração, recurso de reconsideração, recurso de revisão. Isso pode durar mais 8 anos no TCU. Então você atualiza 1 milhão por 500 mil, 600 mil por todo esse período, depois é o tamanho do problema do ponto de vista dos credores, que o professor Carlos comentou no início, é o problema que você vai ter com uma execução da Fazenda Pública, porque a decisão desses órgãos de controle do Tribunal de Contas, ela tem eficácia de título executivo extrajudicial, é encaminhado para a AGU e se inicia um processo de execução por aquele valor. E em muitos casos, caso você tenha pensado antes, tenha realizado algum sistema de blindagem patrimonial, você consegue se proteger desse tipo de coisa. É o que a gente mais vê, né? Empresas que duram aí 10, 15, 20 anos, que estão se achando super lucrativas e prósperas, mas que não aguentam uma investigação. O Tribunal de Contas, CGU, CAD, caso tenha condenações ali, as consequências para a empresa, para pessoas físicas, são muito grandes. Queria trazer apenas alguns exemplos que podem ilustrar isso. Estou nessa área há mais de 15 anos, eu fui auditor do Tribunal de Contas da União, aprovado por concurso público, saí para a Procuradoria do DF, tem mais de 15 anos que eu só trabalho com isso, seja antes investigando e assessorando ministros, Ministério Público na condenação, e agora, até mais tempo do que isso, ajudando empresas, prestando consultoria e trabalhando na parte da defesa. O que foi que a gente identifica em vários casos? Eu tenho, por exemplo, um caso de um cliente lá do escritório que foi de uma dessas construtoras. Ele não tinha nenhum tipo de preventivo de trabalho, de pensamento no sentido de como se proteger, e ele se separou de fato da esposa, mas não fez a partilha patrimonial. Não fez a partilha, se separou até construir uma outra união estável. O Tribunal de Contas, ele trabalhava numa construtora, saiu da construtora, a construtora foi envolvida num desses escândalos de corrupção ligada à Ferrovia Norte-Sul e à Lava Jato. Houve um acordo leniência e ele foi mencionado. O que o Tribunal de Contas faz logo no início do processo? Declara a indisponibilidade de bens dele. E aí ele traz toda essa informação sobre separação de fato, sobre o que tinha acontecido na vida dele, mas que ele não tinha se precavido até então. E ficou indisponível todo o patrimônio dele, o patrimônio que a esposa tinha ficado. São 2 processos que cada um envolve cerca de 70 milhões. Conseguimos já inocentá-lo num deles, na fase recursal. Estamos na fase recursal do segundo, eu espero que consigamos também argumentos técnicos, mas ele ficou e está indisponível, seja por 70 milhões, seja por 150 milhões. Não é o caso de vocês, mas no caso desse meu cliente, 150 milhões ou 70 milhões para ele é o patrimônio inteiro, né? Então ele está com tudo indisponível, não consegue vender patrimônio, não consegue. Ele foi até morar em Portugal, porque ele não tem como mexer com nada em Brasília, ele está tentando a vida lá em Portugal. Já tem uma certa idade e passa por essa dificuldade. Outro caso, uma empresa de TI, que era construída como limitada, professor. Construída como limitada e prestou uma série, teve uma ata de registro de preço, né? Uma das atuações também que nós trazemos aí para essa parceria, para esse trabalho conjunto com o Max, essa parte de licitações.
Nós auxiliávamos essa empresa e os sócios nessa parte estatória. Teve uma ata de registro de preço, ele pegou essa ata e reproduziu ela pela administração pública. E o Tribunal de Contas entendeu também, num processo de fiscalização convertido em TCE, que tinha irregularidade, que tinha serviços não prestados, que tinha superfaturamento. Resultado, declaração, nesse caso não de disponibilidade de bens, mas desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa, e chegou direto no patrimônio dos sócios. Os sócios também nunca se preocuparam com isso e agora estão com esse problema, com essa batata quente no colo para resolver. Então a prevenção, o trabalho de blindagem, esse trabalho de arquitetura societária, tanto na parte trabalhista, na parte tributária, na parte criminal, na parte empresarial, mas também pensando com relação à relação com os órgãos de controle, também são muito importantes, podem trazer uma proteção, podem evitar uma série de problemas futuros de uma execução, uma responsabilização, dividindo muito bem quem é responsável por quê. O patrimônio, por exemplo, o entendimento dos tribunais de contas e das cortes é no sentido de que, se houver a condenação por uma irregularidade de contas com aplicação de ressarcimento daquele valor, que a gente chama de débito, prejuízo erário quantificado, ele for atribuído a determinada pessoa, isso vai passar também para os filhos, no limite do que os filhos receberem daquela pessoa. Então, você não prejudica só a você, prejudica ao cônjuge e também os filhos também vão ter esse prejuízo, vão estar envolvidos em processo de execução. Eu vi uma série de casos desses, seja na época de auditor ajudando a fazer a maldade, ou seja, agora como advogado, como consultor, tentando auxiliar empresas e pessoas físicas nesse tipo de caso. Temos aí uma experiência muito grande nessa parte de consultoria, de defesa nesse campo. Eu estou hoje, tem quarta-feira, eu nem poderia estar aqui, mas não tinha como não vir. Eu estou com um processo muito importante em pauta na quarta-feira, que é hoje o maior processo da área de infraestrutura no país, o maior investimento do país em termos de valor, que é a extensão, a expansão do metrô de Fortaleza, está em pauta no terceiro, na quarta-feira, e essa é a nossa especialidade que a gente traz para essa equipe do Max. Não posso deixar de parabenizar o Max, porque nesse momento de país de crise, né, o mais importante para o empresário, para o investimento, é a expectativa. Nós estamos num momento que a expectativa do país é péssima. 12ª redução da expectativa de crescimento do país consecutiva. O governo normalmente atrapalha mais do que ajuda o empresariado, bate cabeça, escândalos de corrupção, problemas políticos dos mais comezinhos, dos mais bobos, e atrapalha o empresariado. E nesse momento, em vez do Max diminuir, reduzir, o que ele faz é de uma forma empreendedora, que a crise também tem esse sentido da atuação mais agressiva. Ele expande, ele traz um corpo, uma equipe, como vocês puderam perceber, da maior especialidade. O Carlos foi meu professor e é um craque. Toda a equipe que está aqui está à disposição para auxiliar. Não posso deixar de parabenizar também nesse momento o Max. Muito obrigado, Elite. Pessoal, então é isso. A gente vai abrir para umas perguntas rápidas para quem queira fazer, tá? E estamos aqui à disposição para esclarecimentos. Quem perguntar algo? Por favor. São duas perguntas. Primeiro, do Dr. Jacques. Ele deu a ideia aí da debênture, né? Você repassar para uma empresa não ativa as debêntures e ficar dentro. Mas como é que você vai passar as debêntures para uma empresa não ativa e como é que você vai gerar esse fluxo aí? O exemplo que eu imaginei não necessariamente com uma empresa não ativa, né? Você falou a frase é que assim, as debêntures perpétuas, qual que é o mecanismo dela? O debenturista é um credor, certo? A sociedade é uma devedora, né? E as debêntures, elas entrariam em permuta de ações. Eu imagino que eu tenho um acionista que recebeu ações em razão de herança ou em razão de divórcio e que não quer ocupar a posição de acionista, ou os outros acionistas não querem que ela ocupe, ou ele, a posição. E agora tudo que eu estou falando de ações vale para cotas com a MP,
que na verdade é o seguinte, esse mecanismo de debênture ele é manjado lá no mundo societário anônimo, mas nunca foi usado no mundo de LTDA. Então é uma novidade, né? E eu tenho uma estabilização política porque o debenturista ele não tem poderes políticos, pode até ter, tá? Mas em regra não tem. E eu tenho para a viúva o mel na boca. Eu falo, olha, para que eu vou te dar o seu patrimônio aqui, que são 200, 300 milhões de dinheiro, você vai parar a sua vida e vai administrar? Não, você tem uma vida tão pacata, né, tão tranquila, para que você vai se preocupar, se estressar, né, envelhecer, tentando administrar patrimônio é uma coisa estressante, né? E aí o que vai acontecer? Ela entrega essas ações para a empresa em tesouraria e a empresa vai vendendo as ações e vai capitalizando o dinheiro com isso. Vende para acionista, vende para investidor, vende para quem for. E os 300 milhões que a empresa deve para ela, a empresa não vai pagar nunca, se a empresa pagar uma renda. Você sabe, se a empresa não é ativa, ela não gera receita, né? Mas em princípio ela acabou de receber as ações. Então essas ações que ela recebeu, mesmo inativa, eu tenho ela vai vender essas ações, ela vai injetar dinheiro nela, ela pode então ter a partir daí um caminho financeiro em que ela possa se tornar ativa ou possa até pagar esse rendimento com essas ações. O fato é que a lei é tão caprichosa que se uma das rendas mensais gerar mora, vence não só o juro, né, o acessório, vence todo o principal. Então essa empresa vai deixar de pagar a tudo e a todos para pagar essa viúva em primeiro plano. A empresa vai ter ali no caixa dela, no fluxo dela, ela vai ter um débito mensal, ela não tem como escapar disso. Mas ela incorporou todo o patrimônio que eu faço do limão a limonada, não é isso que, né, a gente comenta? O limão é a morte de um acionista, e agora? Né? E a viúva tem ações, e agora? O que ela vai fazer com isso? Ela vai ter poder societário, ela sabe tocar um negócio? Os outros acionistas estão confortáveis com a presença dela? Ela está confortável? Ela nunca atuou na empresa do marido em vida, agora porque ele morreu ela vai ter que tocar uma empresa? Quer dizer, imagina, às vezes a idosa, imagina a cabeça, né? Como é que seria? Então, esse é um mecanismo que ele tem uma utilização no mundo societário anônimo. É fato que se você procurar por aí estudos e conhecimento disso, a gente não encontra, porque esse mundo nosso é o mundo do segredo profissional, né? A gente não tem muita, digamos, publicações, muita conversa sobre isso, mas a gente tem uma ou outra coisa de um especialista, e é uma própria lei que está lá, muita gente lê, não entende para que serve, né? Porque está todo mundo aí, MP da liberdade econômica, está engraçado. Agora a sociedade anônima com as debêntures, ela vai tomar dinheiro emprestado, limitada, perdão, né? Vai, mas a grande vantagem do debênture é a simplização sucessória, né? Inclusive a grande diferença entre uma limitada e uma anônima são aspectos familiares envolvidos, mas como é que eu, num curso societário, em que alguém quer aprender anônima ou limitada, eu vou concluir que no fundo é tudo uma discussão familiar, né? Porque a discussão perante credores, ela é mais difícil de ser feita quando Inês é morta, quando eu já tenho o leite derramado. Que até teve um caso lá de um cliente, né, em que eles não fizeram a blindagem e queriam fazer depois que os credores já estavam com as execuções, e a mulher dele muito nervosa, né? Na reunião eu separei ela dele e falei assim: que tal o divórcio? É uma simulação, é uma fraude, mas eu posso simplesmente divorcia dele. Você vai ficar brigando com ele? Divórcio tem motivo, né? Vocês estão brigando muito, tem motivo. O problema financeiro também gera divórcio. Eu achava até que era o principal, não é, né? A vida é sempre mais sábia. Mas de qualquer modo, quando ela percebeu isso, nossa, eu vou ter que ir para um divórcio e tal, né? Porque aí qual que era a ideia do divórcio? Era só divorciá-los, separar o patrimônio de um. Qualquer juiz vai olhar e vai falar: meu Deus, isso aqui está muito fácil, aqui eu não vou assinar esse divórcio nunca. Um amigo meu que é juiz aqui no DF, eu perguntei para ele: o que você acha quando chega para você, ele é de vara de família, aquela mudança de regime de bens, né?
que existe, né? De uns tempos para cá. Você acha assim, é um casal que está planejando a vida e por consciência agora que eles estavam em comunhão, agora em separação, né, eles estão com consciência financeira? Ou você acha que isso é fraude contra credores? Ele fala, eu tenho certeza que isso é sempre fraude contra credores. Tá certo? Tanto que o Instituto não pega. É mais fácil você divorciar do que você alterar regime de bens em casamento, porque o juiz fala, bom, se for para divorciar, você tem credores, todo mundo é endividado, né? Mas joga para cá, tem os filhos, joga para lá. Agora, alterar regime, não, isso é fraude. Tá certo? Não pega. Então, o que acontece no divórcio dela, o que a gente imaginou antes do divórcio, foi fazer uma holding familiar, transferindo para os filhos o patrimônio, tá certo? Aí eles jogaram os filhos, mas os meus filhos são jovens, eu quero ter o controle. Aí com golden shares, com ações de pouca propriedade e algumas debêntures, eles mantinham o controle sobre o negócio, mas formalmente os filhos eram independentes e controladores. E aí depois que eu tenho esse mecanismo, é que eu faço o divórcio. É porque se eu faço tudo um dia após o outro, um juiz pode despertar e dizer, meu Deus, né? Por isso que quando a gente tem o sistema preventivo, a blindagem é rápida, você projeta e executa, 1 ano você executa, 2 no máximo. Quando eu já tenho um monte de problemas e confusões, a gente faz a blindagem mais lenta, porque aí é como Brumadinho, né? Com a barragem. Você já está ali, faz o talude aqui, joga aqui, não mexe muito, porque pode explodir. Tá certo? Essa aqui é a experiência que a gente tem, leva para isso. Tá? Dr. Carlos sempre fala muito do casamento da viúva, cuidar dos empresários com as estelionatárias, para casar de novo. Né? Quer perguntar? Pode falar. Você na frente aqui? Seu nome? Júlio César. Bom dia a todos aí. Doutor Carlos, aproveitando esse exemplo que o senhor deu aí das debêntures, e considerando que o exemplo que o senhor citou aí também, que já aconselhou namoradas a casar com grandes empresários? Com acionistas, jamais com cotistas. Agora pode com cotistas também, né? Daqui para frente já vai. Daqui para frente é melhor, se for casar com cotista, é melhor pedir para ele a promissória em branco. Para estar mais seguro. Então, aproveitando esses 2 exemplos aí, eu perguntaria para o senhor, nesse exemplo da viúva, quais seriam os mecanismos de garantia dessa debenturista, futura debenturista aí, a viúva, tá? Em relação a um possível esvaziamento dessa empresa responsável pelo pagamento dessas debêntures lá na frente, numa situação de blindagem, de arquitetura empresarial aí. Porque ela vai deixar, obviamente, de ser um acionista e passar a ser uma credora de uma determinada empresa, onde ela não participa mais da gestão, de decisões estratégicas ali. Ou seja, os empresários, né, a qualquer momento aí no futuro, podem decidir por uma cisão, por exemplo, esvaziar patrimonialmente essa empresa responsável pelo pagamento. Que garantia essa debenturista poderia ter para se assegurar de eventual esvaziamento dessa empresa? A debênture é feita por uma escritura, né, pública muitas vezes, e a lei permite que certos direitos societários sejam dados ao credor, no sentido de que o credor não vota nada, mas se votar em uma cisão, ele pode vetar. Porque o que acontece hoje? Assim, tem empresário que quer separar os grupos econômicos. E quer usar a mulher, quer usar os filhos, porque ele quer estancar a sangria. Só que ele quer que, diante do fisco, no tribunal dos usos, tudo seja visto como grupos econômicos distintos, para não gerar solidariedade, desconsideração, essas coisas. Só que ele quer controlar tudo. Mesmo sem no papel estar controlando nada. Então, desses grupos que ele passou para a mulher e para os filhos, ele não pode ser controlador, senão é um grupo só. O que ele vai ter? Uma ação de R$1 ou de uma mixaria, em que ele não vai ter voto, ele vai ter veto. Que é o seguinte, eu não escolho o diretor, mas eu veto o nome que o meu filho escolher. Então, quando eu crio um sistema negativo de vetos, eu crio o que se chama de controle compartilhado, controle indireto, para o direito societário, mas geralmente para a autoridade ela não enxerga. A não ser que seja uma autoridade detalhista, que vai ler a estrutura do estatuto, que vai ler um acordo de acionistas se houver, e aí vai conseguir, com muito esforço, identificar que existe um controlador comum,
ou um controlador externo. Uma outra saída que eu identifiquei, eu comentei aqui, é ao invés de ele ter ações de golden share na empresa, ele transfere aos filhos, já que vai transferir o controle, o filho fica devendo para ele. E as ações que o filho tem majoritário, a mulher, passam a estar sob condição de propriedade fiduciária. Né? E aí, dentro do 113 da lei de SA, eu posso imputar direitos ao credor. Ele deixa de ser acionista e vira credor. E aí ninguém vai dizer que ele é um acionista, um controlador, a não ser que você vá para um conceito de controle externo, que é um conceito que o direito societário não admite. O societário ainda trabalha com a ideia do controle interno, do controlador, que exerce o direito de voto, que elege administrador, que efetivamente usa. O direito societário, ele é magnífico, no sentido de que a liberdade que nós temos é muito maior do que em outros ramos do direito. E, por exemplo, o direito societário nos ensina que uma multa, ela, dentro de um contrato, a gente aprende, né, 10%, 2%, cláusula penal, né? Quando a gente vai para o direito societário, cláusula penal tem uma outra dimensão, é trágica, né? Que eles chamam no inglês de pílulas venenosas, poison pills, que é o caso aqui, dá tempo de falar um pouco, que é um caso que emociona, porque é o case do societário mais estudado no mundo hoje, que é a compra da Volkswagen pela Porsche. A Porsche é uma empresa muito mais lucrativa, porém com faturamento reduzido. A Volkswagen é uma empresa com muito faturamento, mas com lucro reduzido, porque ela tem uma estrutura cara, né, de despesa. E a Porsche tentou comprar a Volks queria comprar a Porsche, uma tentando comprar a outra, e o acordo em 2007 foi simples. A Porsche compra a Volks pagando em 10 vezes anuais, e a Volks se colocou um preço justo e a Porsche topou. A Volks só negociou a multa, a cláusula penal. A Volks não negociou ser comprada pela Porsche. A Volks disse o seguinte: se a Porsche atrasar uma das 10 parcelas, aí eu estou contando isso porque a gente pode colocar isso numa debênture, a gente pode colocar isso numa golden share, uma cláusula penal terrível, se algo sai do trilho, né? Então a Volks disse: se a Porsche deixar de me pagar uma das 10 parcelas por um dia sequer de mora, eu tenho o direito de comprar a Porsche por 20% do preço dela, à vista. E a Porsche, com vaidade e orgulho, assinou a compra. Pagou 2007 a primeira. Aí veio 2008, a crise subprime nos Estados Unidos, 70% dos consumidores de Porsche no mundo moram nos Estados Unidos. Eles não compraram as tais Porsches. Aí ela pegou o dinheiro emprestado em banco em 2008, pagou a segunda parcela da Volks. Quando chegou 2009, que imaginava-se que a crise americana tivesse recuperação, não recuperou. E aí a Porsche também não tinha dinheiro, e aí o banco dessa vez disse: agora chega, não tenho mais para te emprestar não. E a terceira parcela a Porsche atrasa na compra da Volks, e a Volks então em coisa de 5 dias compra a Porsche por 20% do valor da Porsche. Quem leu o jornal não entendeu nada, porque em 2007 você lê: Porsche assume o controle do grupo Volkswagen. Aí em 2009 você lê: Volkswagen assume o controle da Porsche. Mas quem comprou quem, meu Deus? Na verdade é isso. O direito societário me permite, quando uma negociação está difícil, eu dizer: tá, vai ficar do seu jeito. Se você sair do trilho 1 minuto, eu te engulo de uma maneira tão fácil que você não vai nem entender o que você fez. Tá? E o professor alemão que explica esse caso, né, tem as lâminas na internet, uma apresentação em inglês, ele faz um desenhozinho, né? A Porsche era um peixinho pequeno, com uma boca assim, né, tentando pegar a Volks, que era um peixe gordo, grande, né, como querendo dizer, é difícil, né, o pequeno comer o grande. Acaba que a Porsche não é grande, ela é lucrativa, né? Grande mesmo é a Volks, que hoje é dona da Porsche. Tá certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Sim, doutor Carlos, eu acho que já explicou. O que acontece é que o senhor coloca, né, tanto na sociedade anônima fechada, que no caso é mais restrita, uma coisa ampla, né, uma coisa mais familiar, como na limitada, cláusulas asseguratórias, né, que blinda o esvaziamento do patrimônio. Né? Isso ou submete a veto, né? Em situações sensíveis. E vetar, então, assim, fecha aquela situação. E lá na limitada coloca a cláusula
que a pessoa vai receber debêntures? Como que faz? Isso é MP, tá? Se a gente tivesse aqui, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás, isso não teria como colocar na limitada. A MP está autorizando debêntures, porque sempre a limitada pode usar as regras da SA, mas a doutrina, como tabu, nunca permitiu debênture para limitada. Então eu nunca vi alguém fazer, e se alguém fez foi temerário. É porque não tinha como, tá? A gente usa para limitada as regras da SA adaptáveis à limitada. A debênture extrapolava completamente. Que é um problema de governança. Porque você tem o agente fiduciário dos debenturistas, você tem a assembleia dos debenturistas, eles têm uma série de poderes financeiros sobre a decisão, a tomada de decisão da empresa. Tá? É bem complexo esse processo. Agora será possível. Mas como vai ser, não é que a gente não sabe, a gente até imagina, mas a gente tem que esperar, né? Esse governo, essa medida provisória, né? O momento é um pouco assim, estranho. Mais alguma pergunta, pessoal? Por favor. Bom dia, meu nome é Thales. Queria saber como que o senhor enxerga a nossa junta comercial aqui no Distrito Federal, que ela é uma junta atrasada por ser da União. O que eu quero dizer? Esse mundo societário, São Paulo e Rio de Janeiro pode ser tudo. Brasília não pode ser nada. Agora que nós temos um corregedor, que é onde você vai lá e briga com os analistas, discute, ele não entende, você faz um requerimento para que ele analise e agora está sendo liberado, mas antes não tinha. Então, assim, eu já tive problemas de ter que transferir a sede da empresa para São Paulo, fazer toda essa transação comercial, toda essa operacionalização nos contratos, nas atas, e depois transferir para Brasília já tudo pronto. Já que está iniciando agora em Brasília esse tipo de hold, que agora estão se acordando que todo mundo morre, só que ninguém lembra. Ninguém lembra que ele vai morrer. Então já de colocar aquilo para aquele filho que é a geração pioneira de Brasília, que se enriqueceu, que está entrando agora, né, no leito de morte, vamos dizer assim. Mas isso não foi o que estimulou debates como esse. São os filhos dessa geração pioneira, que apesar de estarem muito bem, diante da crise percebem alguns vazamentos de água no sistema e chegam para os pais, a idosos, olha, eu acho melhor a gente reestruturar. O que eu percebo quando eu estou captando um cliente é que está o idoso e o filho na mesa. O filho quer o escritório, o idoso, mas a gente resolve isso de uma maneira. Mas eu nunca precisei. O cliente que eu falei para vocês, que são 4 donos, de um patrimônio imobiliário de 1 bilhão e 500 milhões, o cliente me disse, nós não temos jurídico. Não tem jurídico, tem 1 bilhão e 500 milhões de patrimônio, não tem departamento jurídico. Vocês têm até um contador aqui, que é o nosso amigo, 40 anos, só fecha, né? Tá certo? E advogado, se a gente não tem problema com ninguém, se a gente precisar, a gente ajuda. Tudo é amizade. Então ainda tem essa mudança. Agora, realmente, a ajuda daqui é terrível. Só 4 ou 5 modelos de contrato social são aceitos. Então, um dirigismo econômico trágico, né? Ela tem esse defeito jurídico, né, que se tenta consertar, ela se tornar uma distrital e não ser um mero órgão, né, do Poder Executivo Federal, e ineficiência envolvida com isso, a gente sabe. Tem uma mudança na lei, pouca gente percebeu, né, foi de janeiro, 3 de janeiro, agora ficou fácil para o sócio majoritário excluir o minoritário sem precisar ir ao judiciário. Previsão, né? Desde que tenha uma previsão contratual, né? Agora, para você colocar isso no contrato, vai exigir os mesmos 3/4 que depois serão necessários para excluir. Então, não adianta mais eu trabalhar com uma junta que só aceita contrato padrão, né? Eu preciso enxertar as cláusulas, eu preciso colocar recheio nesse bolo, tá certo? Porque, meu Deus, um contrato societário, sem nenhum demérito aos profissionais contabilistas, mas eles também sabem fazer coisas mais sofisticadas, mas sabem que se oferecer isso para o cliente, eles vão ter encrenca. Então, tudo muito básico, contratos sociais muito simples, envolvendo empresas que trabalham com muitas questões, inclusive patrimoniais, de muito volume financeiro. Realmente não tem, assim, nós estamos muito atrasados mesmo. Eu acho até que esse tipo de trabalho aqui, que o Dr. Max quer enfrentar do DF, é pioneiro nesse aspecto.
né? Porque, com todo respeito ao escritório do Dr. Marques, mas assim, se ele não fizer, alguém vai ter que fazer. A Brasília vai ter que criar uma estrutura empresarial societária desacoplada do eixo Rio-São Paulo, né? O que se sabe é que Rio-São Paulo cobra o triplo do valor que seria o justo para fazer as mesmas coisas. A gente pode trabalhar com 1/3 do valor. 1/3, não é nem metade, é 1/3 do valor. O eixo Rio-São Paulo não vai baixar de preço, tá certo? Porque eles têm lá outras preocupações, não só a questão de cobrar o preço, mas eles têm outros objetivos também. A gente tem que ter essa autonomia, a gente tem que acreditar em nós mesmos e fazermos por aqui as coisas. Essa é a ideia, tá certo? Mais uma pergunta, pessoal? Nenhuma? Então, chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer a todos a presença. A gente sabe que vi aqui numa terça pela manhã às 9, porque de fato eles estão bem interessados quanto ao tema. O escritório está com essa proposta nova, né, de entrar nesse mundo corporativo com essa equipe do Co-Brand. Então hoje a gente tem uma equipe para solucionar questões multidisciplinares de qualquer cliente, seja em qualquer área do direito. Então a gente está sempre à disposição aqui dos senhores para atendê-los. Será um prazer recebê-los para uma conversa futura, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Thank you.